Shalom, igreja. Shalom. Amém. Glória a Deus. Você está me ouvindo? Sim. Você está me ouvindo? Melhor. Melhor, né? Você pode ficar de pé, fazendo favor? O que nós temos para falar hoje, nesse começo, você está me ouvindo. Abra a palavra do Senhor no Salmo 29. Salmo de número 29. Tem dias que a nossa voz, ela está rouca. Tem dias que a nossa voz, ela está um pouco mais baixa. Tem dia que você nem fala, porque alguma enfermidade, alguma coisa, né, está acometida na nossa voz. Mas nós vamos ler agora aqui sobre uma voz que é poderosa, que fala assim, versículo 3 do Salmo 29. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Versículo 7. A voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém? Pode se assentar. Essa voz que nós estamos falando, né? Ela troveja, a voz, ela é poderosa, é cheia de majestade, ela quebra os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, ela faz tremer. Esta é a voz de quem? Do grande eu sou, do Senhor. E logo no começo da palavra, ela já não fala sobre a voz, mas dá para nós entendermos, quando ele fala, haja. Deus fala, haja separação entre as águas e a terra. Haja. Se você ver ali em Gênesis 1, ele já vai dando sinal da sua voz. Ele fala, haja. Ou seja, aconteça, apareça, que alguma coisa que não existe comece a existir. Esta é a voz do Deus eterno. Em Gênesis 3:8, né, que fala dessa criação, nós temos um Deus que parece que ele está escondido de tudo e de todos. Mas por quê? Porque ele quer tão somente falar com a natureza. E aqui nós temos um Deus falando sobre a natureza. Quando a gente escuta o trovão, tem gente que não gosta de trovão, né? Tem medo, corre. Mas muitas vezes é através do trovão que o Senhor quer liberar a palavra para nós. É através dessa situação que muitas vezes nós temos medo. Tem medo de raio, tem medo dessas situações que acontecem na natureza. Mas é o Senhor falando com o seu povo. É o Senhor querendo falar conosco. Quando ele fala aqui, o Senhor, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A pastora já esteve lá. É muito grande, né? Tem árvores lá que é grande. E parece que nada vai acontecer com aquela árvore. Mas aqui a palavra do Senhor fala, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Então é uma voz poderosa. Não é uma voz comum como a nossa.
temos que entender que a voz do Senhor é diferente de todas as vozes. Aqui nós temos essa situação, né? Uma situação até mesmo que vem, ela fala que a voz do Senhor faz tremer. Nós temos que realmente temer a voz do Senhor. Quando o Senhor fala, o povo treme. Quando o Senhor fala, algo vai acontecer. Nós temos uma passagem que é muito bem conhecida e muito bem falada, né? Que é sobre Lázaro. Lázaro estava morto. E Jesus resolve ir até ao cemitério, vamos falar assim, para que alguma coisa aconteça. Mas ninguém estava sabendo de nada. Ninguém sabia o que iria acontecer. Ele simplesmente chegou, perguntou para as irmãs quantos dias faz, né? As irmãs falaram, mas faz tantos dias. Mas como que vai acontecer isso? Tão somente creia. Tão somente creia. Se ele falasse cemitério, levante, todos iriam se levantar. Você está entendendo? Jesus já foi com um propósito. E esse propósito tem um nome. Eu vou contar 1, 2, 3 e você vai falar o seu nome, tá? 1, 2, 3. Geral. Lázaro, sai para fora. Uma voz poderosa. Agora não me pergunte como que ele conseguiu sair de lá. Como que ele conseguiu ouvir a voz do Mestre. Conhecia a voz do Mestre. Gente, o que nós precisamos é aguçar os nossos ouvidos para essa voz do Senhor. Para aquilo que Ele está querendo dizer a você. Sabe? E essa voz, ela está permeando, sabe? Em todos os lugares. Em diversas nações, em diversas situações. E Deus falando, e o povo está quem? Da voz do Senhor. Estão esperando uma voz audível. Mas nós podemos ver pela criação. O que está acontecendo? É a voz do Senhor clamando. É a voz do Senhor chamando nós a um direcionamento melhor da nossa vida. Deus, Ele nos quer pessoas saudáveis. Ele quer que escutemos a sua voz. Situações vão acontecer, é Deus falando. João 3, 8 a 10 fala assim: o vento sopra onde quer. Aí fala: ouves a sua voz. Você ouve a voz do vento? Às vezes passa aquele vento, né? Mas vem o medo. Vem o medo. Eu não gosto de vento, está ventando demais. É a voz do Senhor falando para nós. Tem diversas maneiras que Deus fala conosco. Às vezes Deus manda uma pessoa para falar conosco. E muitas vezes a gente fica, mas será que é Deus mesmo? E olha Deus ali falando. E olha ali Deus abrindo a nossa mente para entender a sua palavra. Aqui o vento a gente não vê, mas a gente sente o vento. Os discípulos, quando estavam reunidos, o que aconteceu? O vento impetuoso passou, encheu toda a casa, encheu todo aquele ambiente. Sabe por que eles conseguiram entender? Porque eles estavam todos na mesma comunhão, no mesmo Espírito. E quando a igreja está no mesmo Espírito, vem esse vento e todos começam a falar em línguas, começam a falar em Espírito.
E Deus compreende. E Deus, Ele quer nos levar a outros degraus para entender a sua grandeza, para entender o que Ele quer. E nós temos também que pensar que nós temos que ouvir uma outra voz, uma voz de anjo, de trombetas, que um dia soará. Não sei como será, mas a palavra do Senhor nos alerta sobre esta vinda do Filho do Homem. Será como trombeta? Ou será que ele vai falar: estou voltando? Eis que estou voltando. Lembra da parábola das 10 virgens? Você está com o seu ouvido pronto para ouvir a voz do noivo? Entra para o gozo do teu Senhor. É uma voz totalmente diferente. Eu vou falar bem baixinho aqui, só mostrar com a minha boca. Quando eu casei, fiz 30 anos, graças a Deus. E quando eu vi a minha querida entrar, somente ela viu, porque quando a noiva está entrando, todo mundo quer ver o quê? A noiva. Quer ver a noiva. E eu disse assim: ela entendeu. Como você está linda. Exatamente. Uma voz baixa. Uma voz que você falou somente com os lábios. E é isso que o Senhor quer ouvir de nós, amados. Mesmo que você não fale em voz audível, comece a falar como Ana, né? Ana não podia ter filhos, e ela começou a balbuciar, a falar baixinho ali, em espírito, e Deus atendeu a oração de Ana. Então, da maneira que você ora, da maneira que você fala com o Senhor, saiba que vai ter um momento que Ele vai te ouvir, ou Ele já está te ouvindo, e nós que não estamos entendendo o que Ele quer falar conosco. A voz do Senhor é poderosa. Amém? Vamos falar todos bem forte: a voz do Senhor é poderosa? A voz do Senhor é poderosa. Amém. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, tá? E creia que é poderosa e vai surgir muitas coisas na nossa vida. Amém? Vamos orar a Deus? Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos, ó Pai, por este início de culto, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que esta voz poderosa que é do Senhor, ó Pai, venha adentrar no nosso coração. Vai adentrando, ó Pai, cada lar que está ouvindo agora, meu Pai. Ó Deus, levando a Tua graça, levando, Pai amado, a Tua bênção, a cura para aqueles que necessitam, Senhor. E nós aqui, Senhor, que possamos, em nome do Senhor Jesus, ouvir a Tua voz, ó Pai. Ter um coração, ó Pai amado, carente, Senhor amado, de ouvir a Tua voz a todo momento. Seja nas situações, ó Pai, ou seja, Senhor amado, naquilo que o Senhor quer que nós entendamos a Tua palavra, Senhor. Mas que a Tua voz, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, venha, ó Deus, transformar as nossas vidas, ó Pai. E Deus, e que a partir desse momento, somente a Tua voz nós possamos ouvir. Porque grande é o Senhor, e o Senhor ama o Teu povo. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos bater palma ao Senhor. Amém.
de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e esse rei veio a mim. Com os seus olhos em chamas, eu perguntei sobre seus olhos, sorrindo me dizia: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e esse amor veio a mim. Seus olhos em chamas, eu perguntei sobre seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o seu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre.
dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Declare que Ele é santo. Outra canção e descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção. Ele descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção. Ele descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção. Ele descreva com perfeição. Deus poderoso, e os anciãos adorar. As nossas coroas e as criaturas aclamam dia e noite sem parar. Eu não conheço outra canção. Ele descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção. Ele descreva com perfeição. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro igual, só
Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é santo. Graça e paz, queridos. Coloque a mão no seu coração e diz assim: aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Que o seu coração possa ouvir a voz de Deus nessa noite. Aleluia. Aquieta, Senhor, a nossa alma. Assim como o Senhor aquieta a tempestade ao nosso redor, que o Senhor possa aquietar a tempestade também no nosso interior. Vem, Senhor, continua conosco agora. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor está aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor marcou um encontro conosco e nós queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, Pai. Nos faz entrar, Senhor, na nuvem de glória. Nos faz entrar, Senhor, nos santos dos santos nessa noite, porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos, Senhor, e precisamos e necessitamos ouvir a sua voz. Fala aos nossos corações. Revela-te a nós através da palavra poderosa, da palavra rema, da palavra que sai da tua boca, da palavra que traz mudança, da palavra que quebra os grilhões, da palavra que vem e que acalma a tempestade, da palavra que vem e traz refrigério, da palavra que vem e traz fortalecimento, da palavra que vem e manda embora tudo que não é seu. Rishala rabasteneha. Continua falando conosco, Senhor. Continua falando conosco, porque a sua presença é real no nosso meio. Aleluia. Pega a palavra e abra lá em Marcos capítulo 5. Olhe para o teu irmão e diz assim: acalma-te. Jesus está no seu barco. Acalma-te. Jesus está aí contigo, meu irmão, minha irmã. Ai, a presença dele é gloriosa. Que essa presença produza em você a alegria. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 4, versículo 35. A tempestade se submete a Jesus. A tempestade tem que ficar sobre o domínio dele. As ondas do mar têm que ficar sobre o domínio dele. Os trovões, todo o céu turvo tem que ficar sobre o domínio dele. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Então eles, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os
discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não importa que perecemos. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencie-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é esse aí, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse aí é Jesus. Aleluia. Pode ser assim, cara. Glória a Deus. Quem é esse aí? Amados, essa passagem é uma das passagens mais conhecidas, né, da Bíblia. E nessa passagem a gente pode aprender muito sobre fé, sobre comportamento cristão. A gente pode aprender muito. Nessa passagem a gente pode aprender também como é que a gente faz para superar os obstáculos e as tempestades que se levantam na nossa vida. E aqui, como nós lemos, o Senhor Jesus estava ali pregando para uma grande multidão, como sempre. E ele disse para os seus discípulos: Olha, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, vamos atravessar o mar da Galileia. E prontamente os discípulos, eles obedeceram ao Senhor Jesus e subiram no barco, mas eles não esperavam o que iria acontecer. Eles não imaginavam que ali naquele momento eles enfrentariam algo difícil. Uma grande tempestade se levantou contra eles. E eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que o fato de eu e você seguirmos Jesus não significa que a gente não vai atravessar tempestades na nossa vida. A gente pode seguir Jesus, obedecer Jesus, mas uma vez ou outra a tempestade se levantará. E os discípulos ali, eles reagiram, eles enfrentaram essa situação com medo, com pavor. A palavra do Senhor diz que eles ficaram aterrorizados, que é mais do que com medo. Eles ficaram ali paralisados mediante aquela situação que eles estavam enfrentando. E eles se desesperaram. E em meio a esse desespero, o Senhor Jesus repreende eles. Vocês continuam com medo? Por que vocês são tão medrosos, tão covardes? Vocês ainda não têm fé? Onde está a fé de vocês? Quantas vezes a gente passa por uma tempestade e a gente fica apavorado? E a gente se esquece de quem está no barco conosco. E a gente fica com medo das ondas, a gente fica com medo do mar, a gente fica com medo que a água está entrando. A gente fica com medo que a água está chegando até o pescoço e se esquece de quem é que está no barco. E ali os discípulos ficaram com medo. Amados, porque até então, os discípulos eles estavam com medo, porque até então eles não conheciam Jesus de forma robusta, vamos dizer assim. A maneira que eles conheciam Jesus ainda era rasa, ainda não era profunda. Vamos dizer que eles conheciam Jesus só de com Jesus andar, né? De ouvir ali ele e tal, mas não tinham um nível profundo com o Senhor Jesus. Eles não tinham dimensão de fato de quem era Jesus e de que Jesus poderia fazer em qualquer situação. Então ali eles tiveram medo. E esse medo, esse fato deles conhecerem pouco Jesus, revela ali no fato, no final desse capítulo, que diz: nossa, quem que é esse aí? Que até o mar lhe obedece? E os ventos? Eles não tinham dimensão de quem era Jesus. Por isso que eles temeram. E muitas vezes a gente não conhece de fato mesmo quem é Jesus. A gente conhece muito pouco. A gente busca muito pouco. A gente ora muito pouco. A gente jejua muito pouco. E
não consegue entender a dimensão de quem é Jesus. Nós precisamos, amados, ter um conhecimento de Jesus consistente. Para nós enfrentarmos essas situações difíceis na nossa vida, a gente tem que ter intimidade de verdade com Jesus. A gente tem que saber de fato quem Ele é e o que Ele pode fazer. E mais, a gente precisa saber quem Jesus é em Deus e quem nós somos em Jesus. Para que quando a tempestade tentar se levantar contra nós, a gente saiba que o final dela vai ser a bonança. Existem dois obstáculos que se levantam, que na nossa vida, quando se levantam as tempestades, as dificuldades, existem duas coisas que ficam atreladas a isso, que é o medo e a ansiedade. Se nós observarmos bem aqui na palavra do Senhor, para a gente vencer o medo, a gente precisa ter uma fé fundada ali na rocha chamada Cristo. A gente precisa ter um conhecimento de Jesus, a gente precisa estar firmado, arraigado no Senhor Jesus, enxertado, como diz a palavra, no Senhor Jesus, e saber, claro, a identidade do Senhor Jesus na nossa vida. E também a nossa identidade. O medo e a incredulidade, eles sempre andam juntos. O medo e a incredulidade sempre andam juntos. Lê aí, Marcos 4:40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? O medo e a incredulidade sempre andam juntos. Quando eu tenho medo, é sinal que eu não acredito que o Senhor Jesus pode resolver aquela tempestade para mim. E se eu tenho medo, a minha fé não entra em ação. A minha fé não se manifesta. A minha fé não produz um milagre. A minha fé está morta. Ou pelo menos adormecida. Os discípulos, eles eram na sua maioria, amados, pescadores. Não eram? Pelo menos ali, ó, Pedro era pescador. Quem mais que era pescador? Tiago, né? João, André. Olha quantos. A maioria deles eram pescadores. E quem sabe os seus pais eram pescadores antes deles, ensinaram esse ofício para eles. Eles eram experimentados nesse negócio. Eles já tinham enfrentado tempestades. Ou você acha que eles só entraram no mar para pescar quando estava tudo tranquilo? Eles já tinham enfrentado tempestades, provavelmente já tinham enfrentado todo tipo de situação. Eles não eram mais mocinhos. Mas quando essa tempestade se levantou, eles se apavoraram. O que havia de diferente nessa tempestade? O que causou tanto medo e tanto espanto assim para eles? Antes eles não tinham medo, mas agora, nessa situação em si, eles ficaram com o medo absurdo que tinha nessa tempestade, que fez com que eles se assustassem, que fez com que eles se acovardassem, que fez com que a fé deles ficasse engavetada. O que é que tinha lá? E eles acreditavam que eles iam morrer. Não foi isso que eles foram lá chamar Jesus? Em outra versão diz: oh Jesus, não importa para o Senhor que a gente vai tudo morrer, não. Eles estavam apavorados. Por isso eles despertaram ali o Jesus de forma acusatória, acusando Jesus. Ei Jesus, o Senhor não está se importando, não? O Senhor não está ligando para isso? Amados, e diante ali do poder de Jesus,
a tempestade teve que se calar. Amados, a incredulidade dos discípulos estava relacionada ao pouco conhecimento que eles tinham de Jesus. E muitas vezes nós agimos com pouca fé porque a gente não conhece Jesus como deveria conhecer. Muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida porque, não só porque a fé não age, mas porque a gente não creu primeiro. Porque a gente temeu primeiro. Porque o medo sempre vem junto com a incredulidade. Porque eu não acreditei. Porque eu temi aquela situação e eu não acreditei que o Senhor Jesus pudesse fazer alguma coisa. Eu preciso conhecer o Senhor mais a fundo. Eu preciso entender quem é Deus. Eu preciso entender quem é Jesus. Eu preciso entender que Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que pode acalmar qualquer tempestade. Aquele que pode mudar a minha história. Aquele que pode mudar a sua história. Aquele que pode virar essa página que insiste em permanecer na sua vida. Quem é esse? A falta de confiança em Jesus, amados, levou eles ao desespero. Quando nós não confiamos em Jesus, não acreditamos que Jesus pode resolver aquela situação, a gente se desespera. A gente fica apavorado porque não há outro que pode mudar a minha e sua história. Eu preciso confiar nele de fato. Muitas vezes, quando nós somos atingidos por uma tempestade na nossa vida, e a nossa confiança ela não está firme no Senhor Jesus, nós também temos a tendência de fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Ô Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, não? O Senhor não está enxergando quantos anos eu estou sofrendo desse mal? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha família? O Senhor não está vendo o que eu estou passando lá no meu trabalho, as rasteiras que eu estou levando? O Senhor não está vendo tantas vezes que eu tenho tido enfermidade? O Senhor não está vendo? Não, Jesus! E eu me esqueço que a palavra dele diz que ele não dorme jamais. Aleluia. Quando isso acontece, amados, quando a tempestade se levanta na nossa vida, a gente precisa lembrar quem é que está no controle do barco. Quem é que está no controle do barco? A gente pode não entender o porquê a tempestade se levantou. A gente pode não entender por que eu estou no meio dessa tempestade passando por isso. Mas eu tenho que me lembrar que todas as coisas cooperam para o meu bem. Como diz lá em Romanos, 8:28. Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem Jesus é. E esse conhecimento de Jesus é que vai dar condição de mim e de você vencer o medo. Se eu não conhecer Jesus, eu vou continuar tendo medo, porque pela minha força eu não vou conseguir resolver nada. A tempestade com a minha voz não vai se acalmar. Você acha que aqueles discípulos, antes de acordar Jesus, ficaram ali só olhando? Provavelmente eles deviam ter feito tudo o que ali os pescadores podiam fazer. Mexer nas velas, tirar a água que estava entrando dentro do barco, os baldes. Eles podiam ter feito tudo. Mas o medo deles impediram eles de ter êxito. O medo que eles tiveram impediram eles de ver o milagre através da fé deles. O medo me impede o agir de Deus na nossa vida. Quando eu dou lugar ao medo, esse medo me paralisa. Amados, eu quero contar algo para vocês. É um testemunho meu. E talvez possa ser... Você possa até dar risada, mas é verdade, isso não é mentira. E é sério o negócio, não é brincadeira não. Amados,
eu tinha um pavor absurdo de escuro. E tá aqui meus pais, a minha irmã principalmente que sabe disso. E não era de criança não, tá? De criança eu também tinha, tanto que eu dormia com meus pais muitas vezes, meu pai conta isso até hoje, dormi muitas vezes com meu pai. Veja bem, eu não via nada no escuro. Não via vulto, não via demônio, não via nada disso. Eu tinha medo do escuro. E isso se estendeu por muitos anos. E quando eu era já jovem, em torno dos 20, 22 anos, eu continuava com esse medo pavoroso. Quando a minha irmã casou, eu falei, misericórdia, o que vai ser de mim? Porque ela dormia no mesmo quarto que eu. Gente, vocês riem, mas é verdade, o negócio era sério, não era brincadeira. Era o medo, e aí ela casou. Eu falei, e agora? Como que eu vou dormir nesse quarto? Minha mãe e meu pai estão aqui de testemunho. A minha cama, ela dava para o corredor da casa. E eu não dormia se a luz do corredor não tivesse acesa. E minha mãe ou meu pai esperavam eu dormir, eles apagavam, não sei se eles lembram disso. E eles apagavam a luz e eu tinha pavor. Eu tinha que dormir primeiro. E um dia, isso me incomodava muito, irmãos, já pensou? Uma mulher quase feita com pavor de escuro, e eu não sabia de onde vinha aquilo. Não via assombração, não via nada, nunca tive um trauma, eu sempre tive o medo. E um dia eu estava na igreja, eu lembro como se fosse hoje, o pastor Pinheiro, ele estava pregando, e ele trouxe uma palavra, e eu vou falar para você, se você perguntar o que ele pregou, eu não sei, eu só sei o que ele disse que foi o que me abençoou. Ele falou assim, você que está passando por isso, vem para frente. Você que não está passando por isso, vem para frente. E você que tem medo do escuro, vem aqui agora. Irmãos, eu saí numa carreira. Que até todo mundo ficou olhando para ver, nossa, não tá doido. Saí correndo, fiquei grudada no altar. Eu falei, é hoje. E foi ali, irmãos, que eu fui liberta desse medo. Glória a Deus. E o medo, ele me paralisava. E esse medo do escuro me paralisava, mas o Senhor me libertou do medo. Através da oração, e eu fui liberta. A partir daquele dia mesmo, fui liberta mesmo. A partir daquele dia mesmo, eu já dormi sem medo algum. E hoje, glória a Deus, continua assim. O medo nos paralisa. O medo nos impede de chegar mais perto de Jesus, você sabia? E quem lança a semente de medo do nosso coração é Satanás. Quem lança no nosso coração a semente da dúvida é Satanás. Quem lança a semente no nosso coração para impedir que a gente se achegue ao Senhor Jesus e conheça Ele de verdade, para que esse medo vá embora, é Satanás. Mas também a minha falta de querer contribui muito para ele. Então, para superar o medo, para superar a ansiedade, eu e você precisamos descansar em Deus e ter a certeza da nossa identidade em Cristo Jesus e quem de fato Jesus é na nossa vida. Você sabe de fato quem Jesus é na sua vida? Ele está ocupando o lugar que lhe é devido na sua vida. Amados, a ansiedade não permite a gente descansar. Você já viu uma pessoa ansiosa? Quem já viu uma pessoa ansiosa? Conviveu com uma pessoa ansiosa? Está convivendo ainda? Vai ser liberto hoje, hein? Amados, a pessoa não descansa, ela não para. Mas Jesus conseguia dormir em meio à tempestade. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia certinho quem ele era no Pai e qual o propósito do Pai para a vida dele. Glória a Deus. Eu e você vamos descansar quando a gente entender qual que é o nosso lugar em Deus, quem nós somos em Deus e qual o propósito de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Você ainda não sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? Passou da hora de procurar saber. Porque quando nós sabemos qual é o nosso propósito em Deus,
qual que é o meu lugar nele? Qual que é o lugar dele em mim? Ó, a pastora pregou isso esses dias, hein? Amados, essa consciência de Jesus, de quem ele era nele mesmo, essa consciência dele, sabia, ele tinha clara certeza de quem ele era em Deus. Ele estava calmo por quê? Porque ele sabia que não era ali naquela tempestade que ele ia morrer. Jesus sabia que ele não ia perecer naquela tempestade, porque ele sabia que ele tinha que cumprir lá a situação da cruz. Jesus estava calmo porque ele sabia o propósito do Pai para ele. Eu e você só vamos dar ordem para a ansiedade sair da nossa vida quando nós entendemos qual é o propósito de Deus em nós e para nós. Você não vai perecer no meio do mar. Você não vai perecer no meio da prova. Você não vai perecer no meio da tempestade. Você vai atravessar e vai cumprir o propósito que Ele determinou para ti. Aleluia. Não vai se afogar no mar. Você vai sair ileso da tempestade. Ileso da tempestade. Glória a Deus. Jesus estava calmo porque ele sabia qual era o propósito. Fique calmo. Descubra qual é o teu propósito. Amados, quando nós temos a percepção clara da nossa identidade em Jesus, aí sim a gente pode descansar em meio a qualquer tempestade da vida. A gente deve saber qual que é a nossa identidade espiritual, amados. É como está lá escrito em Efésios, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, e também no capítulo 2, versículo 6, diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nas regiões celestiais, e acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é Jesus. Agora ó, nós com ele, ó. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus o Senhor. Glória a Deus. Ó, tem um lugar aí onde é que é? É assentado com ele, junto dele, perto dele, ocupando o lugar e o propósito que ele determinou para mim e para a sua vida. Aí Jesus deu a ordem. Estava tudo um caos. Estava um caos. Jesus deu a ordem. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calminho, calminho. Amados, a ordem de Jesus gerou uma reação imediata. Jesus não ficou falando a noite inteira: fica quieto, mar, fica quieto. Não. Quando Jesus fala, tem que promover uma reação imediata. Se existe uma tempestade se levantando na sua vida, clame ao Senhor, chame por Ele, porque Ele vai dar ordem para essa tempestade se acalmar. E a reação tem que ser imediata. O mar tem que se acalmar. Glória a Deus. O vento tem que parar, só pode brisa. A ordem de Jesus gerou uma ação imediata. Não houve necessidade de repetir a ordem. Não houve necessidade de repetir a ordem, pois resultou na obediência imediata. Aleluia. O mal que está aí, ó, tem que sair. Imediatamente tem que sair. Tem que obedecer de forma instantânea a voz do Senhor Jesus para bater em retirada.
a ordem que o Senhor Jesus falava, significava literalmente: cala a boca! Fica quieto, cala a boca! Eu não te dou ordem para falar, eu não te dou ordem para se manifestar. E o Senhor Jesus não está permitindo essa situação se manifestar na sua vida. O Senhor Jesus não está permitindo essa situação se manifestar na sua vida. E Ele está dizendo para mim e para você não, para a tempestade da nossa vida: acalma-te, cala a boca. E está dizendo para mim e para você: cadê a fé? Amados, para onde é que Jesus estava indo? Alguém sabe como falar, pastor? Não pode. Alguém sabe para onde é que Jesus estava indo? Pastor, né, pastor? Esse pastor aí fica, não pode. Ele estava indo para onde? Pode falar. Ele estava indo ali expulsar uns vários capetinhas, né? Uma legião. Ele estava indo para onde? Para Gadara. E o Senhor Jesus já tinha preparado os seus discípulos que eles iam para lá. Porque aquela região ali era uma região diferente da qual eles estavam acostumados. Deles ali, dos hebreus. Perdão, do Senhor de Jerusalém ali. Da Galileia. Era uma região diferente deles. Dos seus costumes, da sua fé. Ele estava indo para um lugar onde o que dominava eram as ideias grego, né? As idolatrias e tudo mais. Aqueles pensamentos ali. E eles estavam indo lá para Gadara. E a gente sabe o que aconteceu lá. Nós não vamos entrar em detalhe agora, porque não é esse o foco hoje. Mas a gente sabe que o Senhor Jesus estava indo para lá para libertar aquele homem lá. Mas veja bem, olha o significado de Gadara. Significa se mover rápido e violentamente e sem controle. Fala para mim, uma célula que cresce rápido e sem controle é o quê? É um câncer. É um mal. É uma situação ruim. É algo que destrói. E ali Jesus chega, está indo atravessando o mar da Galileia para chegar a este lugar. E ele já preparou ali os seus discípulos para tudo isso. E quando eles estão atravessando, todas aquelas potestades já sabiam que Jesus estava chegando. Porque ali naquele lugar eram outros principados, eram outros potestades que reinavam ali naquele lugar. E eles já sabiam que Jesus estava chegando. E esse mesmo mover, né, do significado do nome de Gadara, que significa mover rápido e violentamente sem controle, ele começou ali a se mover naquelas águas, causando essa tempestade. Uma tempestade violenta, sem controle, rápida, para causar o impedimento do milagre que seria feito ali. Muitas vezes vem essa tempestade que a gente não sabe de onde vem, não sabe qual é a causa. Ela vem rápido, ela vem sem controle, ela vem de forma furiosa, violenta contra mim e contra a sua vida, para tentar impedir o propósito de Deus ser cumprido na nossa vida, para tentar impedir eu e você de chegar do outro lado, para que o milagre aconteça, para que a bênção aconteça, para que a porta seja aberta, para que a saúde se manifeste na nossa vida. Aleluia. Mas, amados, eu quero dizer algo para você. O importante não é a tempestade que a gente vive hoje. O importante é o destino ao qual Deus está nos levando. Aleluia. A tempestade, ela serve para nos experimentar. O importante é aonde a gente vai chegar. Aleluia. O meu barco, o seu barco está andando, está no meio da tempestade, vai ter um destino para ele. O seu barco não
vai ficar à deriva. O seu barco não vai enfrentar a eterna tempestade. O meu e o seu barco têm um destino. E esse destino é a minha vitória, a tua vitória, o meu milagre, o teu milagre, a mudança, a transformação, a libertação, a salvação. Glória a Deus. Se aqueles homens que eram vivenciados naquela situação de pesca entraram em pânico, é porque algo era diferente que tinha acontecido ali naquele lugar. Não era uma tempestade comum, mas a tempestade que ali se levantou apavorou eles. E amados, eles entraram em crise, medo, insegurança, incerteza, enquanto Jesus dormia no barco. Pergunta, fala para mim, como é que Jesus conseguiu dormir? Com os ventos, barulho do vento, barulho das ondas entrando para dentro do barco, falou que encheu de água, né? Como Jesus conseguiu dormir lá? Jesus, ele estava dormindo e a palavra do Senhor dá detalhes, que ele estava com a cabeça no travesseirinho ainda. Ai, que gostoso. Às vezes as pessoas falam, credo, Jesus estava dormindo lá. Estava dormindo. Os discípulos ali tudo se lascando, Jesus dormindo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Muitas vezes Jesus precisa dormir mesmo, ou se fazer de quem está dormindo na nossa vida, para que a minha e a sua fé seja construída, sabia? Às vezes Jesus precisa parar um pouco, dormir um pouco, para que a gente cresça na fé e ela acorde, a nossa fé acorde. Para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Porque muitas vezes o mover de Jesus não fala tanto quanto o dormir de Jesus no barco. Aleluia. Porque foi o fato de Jesus estar dormindo lá no barco que os discípulos acordaram para a vida. E entenderam quem era Jesus de verdade. Quem é esse? Então às vezes a gente entra lá e Jesus não está falando conosco. Jesus não fala mais comigo. Ai, Jesus não usa mais os profetas para revelar para mim. Usa esse tempo para a tua fé ser aguçada. Usa esse tempo para deixar a sua fé e a minha fé ser fortalecida. Vamos usar esse tempo que o Senhor Jesus fica ali, ó, só observando. Amados, a fé, ela vê o temporal. Aliás, nosso natural, nós observamos o temporal. E a gente não consegue muitas vezes observar o que é eterno. E o que Jesus tem para mim e para você é eterno. O que Jesus tem para mim e para você é algo sobrenatural. Por isso que a gente precisa se posicionar em meio à tempestade. Eu não posso ter medo, porque eu conheço quem é Jesus. Eu posso até ficar um pouco assustado, mas eu sei quem está comigo no barco. Eu sei quem vai me segurar na mão. Eu sei o que está escrito na sua palavra. Aquela tempestade não foi algo natural. E por isso a gente precisa aprender, amados, a discernir o que é natural do que é espiritual. O que é o ataque humano, o que é o ataque também do inimigo. A gente precisa ter esse discernimento nas nossas vidas. E muitas vezes a gente acha que as dificuldades, as lutas, as situações difíceis que a gente está enfrentando são pecados nossos, e não é. Às vezes não é pecado, não é o pecado. Às vezes é o medo de Satanás que você vem até ele e cruze o território dele. Você não ouviu isso, né? Você sabia que Satanás tem medo de você? Isso aí. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que a culpa é nossa, daquela tempestade ter se levantado, mas não é. Às vezes a
a gente acha que a gente pecou, por isso que está passando por isso. A gente acha que a gente errou. E às vezes não é. Sabe, a tempestade se levantou porque o inimigo está com medo de você cumprir o propósito de Deus na tua vida. Ele está com medo de você chegar lá do outro lado e dar glória a Deus e dar testemunho da vitória de Deus na sua vida. Ele está com medo de você ser liberto dessas situações que você enfrenta. Pisa no capeta aí hoje. Mas não bastou, né? Jesus é demais. Mas depois que Jesus bateu ordem no caos, aí ele falou: agora vocês vêm aqui, seus bandos de medroso. Aí Jesus catou eles, né? Depois que Jesus repreendeu a tempestade, Jesus repreendeu os discípulos. Ué, vocês não estão convivendo comigo? Não me conhecem? Bando de medroso vocês. Cadê a fé de vocês? Era o mesmo Jesus que eles viram multiplicando o pão. O mesmo Jesus que estava no barco foi o que curou os cegos, levantou os paralíticos, que trazia aquelas palavras poderosas. Era o mesmo Jesus que estava no barco que ressuscitou Lázaro, o filho da viúva, deu ordem lá para curar o servo lá do centurião. Aí, é mesmo. É o mesmo Jesus que falou: joga pro lado de cá agora que vocês vão pegar um montão de peixe. Não foi não? Foi, é o mesmo Jesus. O mesmo que curou a sogra de Pedro. O mesmo. E Jesus fala: covarde ainda? Cadê a fé? A fé foi só para ver o dos outros ou de vocês? Quem é Jesus para nós? E Jesus não estava do outro lado do mar, não. Jesus estava dentro do barco. Muitas vezes o Senhor Jesus está perto, encostadinho em nós. E a gente não sabe quem é Ele. O que o pastor Geraldinho falou aqui? A voz dele está soando, mas muitas vezes eu não reconheço a voz dele. Ele está falando de tudo quanto é jeito. O pastor Geraldinho aqui deu uma aula de como o Senhor Jesus pode falar conosco. Ele está falando de tudo quanto é jeito e a gente... Onde é que o Senhor Jesus está na nossa vida? Que lugar Ele ocupa? Aí Ele pegou e começou a repreender os discípulos. Os discípulos, amados, eles ficaram admirados e cheios de temor. O termo grego usado aqui em Marcos 4:41 para descrever temor diante de Jesus, naquela situação quando eles falaram: nossa, quem é esse, né? Esse temor é reverência, é respeito, é admiração, é esse temor. Diferente do temor que foi registrado um pouquinho acima, que disseram que eles estavam apavorados, tementes, com medo. É medo de pavor, é o medo que paralisa, é o medo que incapacita. Esse medo é diferente. E eu quero dizer algo para você, abre o seu ouvido. A tempestade, ela trouxe medo para os discípulos, mas Jesus produziu no interior dos discípulos temor. A tempestade pode causar medo em mim e você, uma reação inesperada, mas Jesus tem que gerar em mim e você temor, reconhecimento de quem Ele é, do seu poderio, reconhecimento da sua glória, da sua grandeza, da sua majestade. Temer a Ele por quem Ele é, pelos seus maravilhosos feitos, porque Ele pode fazer. Encerrando. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Apesar de todas as grandes obras, como eu disse, que os discípulos já tinham
vivenciado com Jesus. Esse milagre foi tão espetacular ali, de Jesus dar a ordem à tempestade se acalmar, que eles ficaram ali cochichando entre eles. Quem que é esse? Quem que é esse aí? Que até o vento e o mar obedece. E olha que eles já tinham visto milagre, hein? Mas eu acho que eles produziu tanto medo neles que para eles foi o maior. Não é assim, irmão? A situação que a gente mais está temeroso, com medo, para nós, é o maior milagre que Jesus possa operar na nossa vida. E os discípulos, eles diziam ali: meu Deus, quem é esse? Para que eu e você possamos confiar no Senhor Jesus, nós precisamos conhecê-los. E se os discípulos tivessem conhecido Jesus de verdade, como o Senhor Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, que Jesus, que esse Deus que estava ali com eles no barco, se eles tivessem essa certeza, com certeza o comportamento deles seria totalmente diferente. Aleluia. Eles só tiveram essa reação porque eles ainda estavam rasos com Jesus. Mas eu pergunto para vocês, e depois disso? O que você acha? Como foi o comportamento deles? Se nós quisermos superar todas as tempestades repentinas na nossa vida, nós precisamos ter intimidade com Ele e convidá-lo para fazer parte da nossa vida, da nossa família, de tudo, do nosso ministério, do nosso chamado. Se Jesus, Ele está no barco, por mais difícil e assustador que pareça, tudo está sob o controle dele. Glória a Deus. Agora eu quero dizer algo para você. O que disse aqui no último versículo? 41. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é esse que até os... versículo 39. Isso. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Aleluia. Pode levantar a tempestade. Eu tenho que saber quem está no barco comigo. Amados, diz para mim. Você já viu alguma vez em algum lugar aí está durando uma tempestade eterna que não cessa? Não, né? Sempre uma tempestade, quando ela se levanta, uma hora ela vai cessar. Então ela é passageira. Eu tenho que entender que a tempestade, quando ela se levanta na minha vida, ela é passageira. E eu tenho que entender algo, que no meio dessa tempestade eu não estou vendo, mas logo após ela existe uma bonança. Existe o outro lado onde o barco vai chegar. Então eu e você possamos estar vivendo hoje uma tempestade. Eu quero dizer para você que o céu vai se abrir e vai soprar um leve vento sereno. E a bonança ela vai ser completa, diz a palavra, porque Jesus não dá nada meia boca. Jesus não faz nada pela metade, Ele não faz nada incompleto, Ele não faz nada que nos satisfaz. A bonança está aqui. Aleluia. Não importa o tempo dessa tempestade. Eu digo para você, não vai demorar muito não. Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus falou, tem que obedecer na hora. Aleluia. E Ele está falando aqui hoje, então é hoje que vai cessar. E eu e você vamos viver a bonança que Ele preparou. Agora eu quero te perguntar: você sabe o que está te esperando do outro lado do mar?
Para Jesus era um homem bem complicadinho. Estava com uma legião de demônios. Mas quando Jesus chegou lá, o que Jesus representou para aquele homem, irmãos? Tudo. Libertação, mudança de vida, tudo. Salvação. Tudo. O que isso significa para você? Aquele homem estava esperando Jesus chegar lá. Você está no barco com ele. Aquele homem estava aguardando Jesus. Eu e você já estamos com ele no barco. Aquele homem estava ansioso, cheio de demônio, perturbado, vivia machucado, nu, não comia, apavorava todo mundo que estava lá, esperando o dia do milagre. E eu e você estamos com Jesus no barco. Aleluia. Quem é esse? Quem é ele? Fecha os teus olhos. Vou chamar o apóstolo Cristiano para orar por você. Ele já está contigo. Aleluia. E ele já deu a ordem. E é agora. Aleluia. Tem que ser imediata a reação daquele que ouve a ordem de Jesus. Fique com teus olhos fechados. Deixa a parte. E anda lá, mamãe, certifique-se que Jesus está no barco. Antes de seguir viagem. Certifique-se que Jesus está no barco. Antes de fazer o que Ele te pede. Ele te fará chegar lá. Oh, glória, eu creio. Glória a Deus. Querido e amado Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra, Senhor. Essa palavra era necessária para nós essa noite. Ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé, como Pedro pediu. Para que possamos, ó Deus, não deixar que o medo nos domine. Mas que possamos entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, Senhor, liberta-nos da incerteza, da incredulidade, do engano, da fragilidade. Sara-nos, cura-nos. E coloca em nós, Senhor, a certeza de que o Senhor está conosco. Que essa palavra, Senhor, seja um alimento para muitos e muitos e muitos dias. Aleluia. Que essa palavra, Senhor, venha romper em nosso coração tudo que nos prende. Para que possamos ir além. Para que possamos avançar. Para que possamos cumprir o propósito que aprendemos hoje, Senhor. Tira todo o empecilho. E, Senhor, nos ensine que a tempestade que o Senhor acalma, mas a tempestade que nós é que temos que ordenar que ela saia. Eu sei que o Senhor está conosco em todo o tempo, em toda a situação. E o Senhor é aquele que age de maneira poderosa, misericordiosa para conosco. Que o Senhor traga sobre nós um entendimento. Que essa palavra, Senhor, encontre um lugar em nosso coração. Para poder, Senhor, frutificar. Para poder, Senhor, ter êxito
do que o Senhor nos disse essa noite. Toque em cada um de nós, Senhor, e acalma as tempestades na área material, profissional, financeira, familiar, relacionamento, saúde. Acalma as tempestades. Nas injustiças, acalma a tempestade. Acalma, Senhor, venha a tua calmaria, venha a tua, Senhor, bonança, venha a tua presença, venha o teu agir. E há tempestades que nós ordenamos: aquieta-te, cala a boca, fique quieto, Satanás, com os seus agentes. Aqui não, aquieta-te, silencia-te, bata em retirada em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Põe a mão no coração, vamos entregar nossa vida a Ele, vamos pedir para Ele entrar no nosso barquinho. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás, seus demônios, da minha vida, da minha família, e os amarro, o maior ou menor, e ordeno: pode retirar, e leva as tempestades contigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue, também minha família. E Senhor, ajuste e blinde e a minha armadura espiritual, e coloca sobre mim o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade no meu coração. Em nome de Jesus, eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família. Em nome de Jesus, abra as portas dos céus e que venha potencializar pelo querido, amado Espírito Santo, toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Obrigada, Senhor. Entra no meu barquinho e conduz a minha vida. Amém. Amém, amado. Deus é lindo, né? Agora sim, shalom. Vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra e deixa Deus mover no seu coração.